Olá, mundo condominial. Meu nome é Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E vocês já devem estar cansados de falar o seguinte: vocês toda hora levam advogado. Toda hora levam advogado. Mas calma. É porque você é síndico, você é empresário. Vocês já pararam para pensar o que mais dá dor de cabeça para você? E sempre que dá dor de cabeça, quem é que você procura? Não é um advogado? Então a gente vai continuar trazendo advogado, independente de ter muitos advogados, sempre vai ter muitos assuntos pra gente falar sobre advogado. É verdade. Não é verdade? É isso aí. Então, para isso, hoje nós trouxemos uma excelente advogada. Especialista. Uma especialista no mundo condominial, mas não é só pro síndico hoje. Porque nós vamos falar, sim, síndico, para você, sobre essa moda agora de destituição de síndico, tirando o síndico à torta e à direita. Nós também vamos falar com você, empresário, sobre a escala 6x1, a escala 5x2, entre outros diversos assuntos. Então não perca esse programa e lembre-se sempre, deixe seu like, compartilhe, curta e siga o nosso canal. Vamos começar? Hoje nós temos a doutora Catrine Quintanilha. Acertei? Acertou. Doutora, prazer em tê-la aqui conosco. Seja bem-vindo. Prazer é meu, pessoal. Uma honra estar aqui. Sempre quis falar. Olá, mundo condominial. É isso aí. Não, e esse nome fica gravado na mente, né? Fica gravado. Toda vez que eu assisto em casa, eu fico repetindo. Olá, mundo condominial. É um prazer tê-la aqui. Foi assim... A gente teve algumas tentativas de marcação por isso, nossas agendas não batem, não é? Mas assim, vai ser muito legal esse assunto, porque tá em voga um monte de tema que você domina com maestria. Fazemos isso todo dia lá no escritório. Todos os dias. Eu acho que é o pioneiro, o assunto pioneiro do nosso escritório é o assunto condominial. Olha que lindo. Então a gente tá debruçado sobre esse assunto, a gente respira esse assunto. É uma atmosfera maravilhosa pra gente. E amamos muito esse assunto também, por isso vai ser uma conversa muito legal. Vamos começar assim. Vamos começar com o empresário ou com o síndico, Marcelo? Vamos começar com o síndico? Com o síndico? Condominial? Você não tá puxando sardinha pro seu lado, não? Não. Então tá bom. Então vamos falar o seguinte. Hoje, o que você enxerga da responsabilidade dos síndicos, da gestão condominial? Como você enxerga que vem mudando ao longo dos anos? E o quanto isso tem impactado na gestão efetiva ali, no dia a dia do condomínio? Eu acho que, graças a Deus, a gestão está ficando cada vez mais profissional. Eu implico um pouco com essa nomenclatura que as pessoas trazem de o síndico interno e o síndico... Não, o síndico orgânico, morador e o síndico profissional. Isso. Porque eu acho que todos os síndicos precisam ser profissionais. Legal. Né? E o morador... E o profissional, todos têm que ser profissionais. Entendi. E eu chamo um pouco de síndico interno, síndico orgânico e síndico externo. Entendi. Porque para mim todos têm que ser profissionais. E eu acho que a gente está nessa toada. Eu acho que a gente está tendo cada vez mais eventos, mais conscientização dos síndicos orgânicos a respeito da necessidade de profissionalização. Eu tenho visto esse movimento. Tenho visto cada vez mais condomínios tendo a consciência de que precisam de uma assessoria jurídica, por exemplo, porque, como você falou, apitou o primeiro problema, por menor que seja, assim, um simples conflito com o morador, advogado. O nosso telefone toca na hora. Então, a gente está vendo o mercado se organizando cada vez mais, mas isso também atrai muitos olhares, muito cuidado, muita fiscalização, e isso tem também repercussões boas e ruins, justas e injustas. Interessante isso, porque se a gente parar para pensar, você me disse agora que os síndicos estão cada vez mais se profissionalizando, quer dizer, a palavra não é profissionalizando, é buscando cada vez mais conhecimento técnico para fazer uma boa gestão. Sim. E você notou também que está tendo uma busca maior por parte dos condomínios de advogados para poder prestar assessoria jurídica e tudo mais. Você também tem notado um interesse maior dos moradores buscarem síndicos mais qualificados? Completamente. Isso é uma coisa que eu sinto que já vem acontecendo. Eu sinto, isso é a percepção de Marcelo, que tá lá na vivência, né? do dia a dia em toda a Assembleia, mas eu sinto que as Assembleias estão ficando mais movimentadas, as pessoas estão comparecendo mais. Que legal. Inclusive, eu acho que a questão da gente ter trazido a possibilidade da Assembleia virtual foi um grande avanço para participar, para a coletividade participar e etc. Mas mesmo assim, no presencial, a gente sente isso. E isso tem um reflexo
imediato, justamente nessa necessidade do síndico se profissionalizar, tomar conhecimento para fazer uma gestão mais correta, porque ele sabe que as pessoas estão olhando e ele quer entregar um trabalho bom, um síndico bom, né? A gente estava aqui falando um pouquinho antes de começar de que a categoria, assim como qualquer categoria profissional, tem ali os seus 90% de excelentes profissionais e os seus 10% que a banda poderiam... Questionáveis. Que são Vamos falar assim, questionáveis. Que são questionáveis. Então, o grosso tá fazendo um trabalho bem legal. E tá prezando pela transparência na sua gestão, pela participatividade da coletividade, que é isso, condomínio é isso. É isso. Né? É cargo de eleição. Então, assim, você representa uma coletividade. E aí, Marcelo, você acha que o pessoal tem participado das assembleias mais? Tem você tem sentido essa crescente? Então, assim, eu não sei também se isso é devido também à sindicatura profissional, porque hoje a maioria das assembleias está parecendo festa. As pessoas compram salgado, compram bolo, aí tem mate, tem refrigerante, então as crianças, os adolescentes... Acho que eu vou virar síndico, mas eu não sei se você tem participado de muitas assembleias. Quando eu chego como empresário, ninguém leva bolinho pra mim, não. Ninguém leva bolo. Mas complementando o que a Caterine falou, hoje, dificilmente a gente pega um condomínio de médio e grande porte que já não tem uma assessoria jurídica. Ou então pede que quando a gente faça a proposta, que a gente também inclua também um escritório de assessoria. E também complementando também de auditoria. Então, eu acho que com isso, cada vez mais aumentando a responsabilidade do síndico, né? Porque aqueles síndicos antigos que faziam o que eles queriam, isso acabou. Porque você tem do lado do condomínio um advogado e também uma auditoria. Então, eu acho que essa profissionalização, essa busca de conhecimento tem que ser cada vez maior mesmo. Complementando o que você disse, eu acho que tem ali um tripé que apoia muito o síndico, que é a assessoria jurídica, assessoria de auditoria, assessoria contábil da administradora. E eu esqueci de uma, que é a engenharia, né? E a engenharia também tenho visto muito agora, cada vez mais, as pessoas buscando empresas de engenharia que dê suporte direto para aquele síndico. E permanente. Você permanente, a assessoria, a engenharia... No momento que precisar. Para você acionar no momento em que precisar, contratos permanentes, mensais, e eles fazem não só a manutenção, mas principalmente, por exemplo, vai fazer uma obra na unidade. A engenharia específica analisa isso. Porque, veja, se você não tem esse trabalho, se você não tem esse profissional, olha como isso é importante. Como é que você vai analisar as coisas? Você precisa me entregar RT, projeto, memorial descritivo. Aí você entrega para o síndico. O síndico não entende. O que ele vai fazer com aquilo? Exatamente. Aí ele contrata avulso. Às vezes ele não contrata. Se já tiver um contrato fixo, é muito mais fácil para ele. Muito mais fácil. Legal. Muito mais fácil. Sabendo dessa profissionalização, dessa busca por conhecimento, existe ali um período que é a transição de um síndico para outro. E assim, eu nunca fiz essa pergunta para um advogado, já fiz para outros síndicos, mas essa transição nem sempre é uma transição muito amistosa, né? Não, na maioria das vezes não. Isso. Você acha que a rastreabilidade, o histórico de documentos, como que isso é importante na troca da gestão e o que isso atrapalha a parte de assessoria jurídica? Nossa, eu poderia te dar infinitos exemplos sobre como isso atrapalha o nosso muito trabalho. Importante. É extremamente importante. Mas assim, como a gente estava falando, as coisas vão se profissionalizando. Antigamente, o escritório do condomínio era no apartamento do síndico orgânico. Então, todos os documentos, todos os contratos, todas as carteiras de funcionário orgânicos, etc., reuniões, era na mesa da sala de jantar do síndico. Verdade. Então, quando ele era eventualmente substituído, ele falava assim, toma suas providências, não tenho nada não, se vira aí, etc. Isso, né, com as gestões que agora estão... Como o Marcelo falou, às vezes você tem uma licitação aberta para um condomínio que já vem a proposta. Olha, eu quero que você me mande síndico, me mande advogado, gestão, se vai ser terceirizada, se vai ser orgânica e toda a sua proposta, etc. Então, quando você tem ali aquele escritório organizado, processos... Eu gosto muito lá no escritório, a gente tem procedimentos operacionais padrões. Legal. Que a gente tem tudo o que se faz no escritório. É como se fosse um manual de boas normas, né? Exatamente. Legal. E, obviamente, o advogado tem liberdade e autonomia para criar a parte técnica, mas assim, a forma de fazer, em qual pasta vai ficar tal documento, qual é o nome da pasta, qual é a ordem Padronização. Padronização, que é próprio procedimento operacional padrão, POP. E a gente tem muito isso lá, me ajuda muito na gestão do escritório, e eu tenho visto também
tenho aconselhado, tenho feito tenho participado do processo de procedimentalização dos condomínios que eu assessoro juridicamente, e a gente tem ajudado isso a se estruturar. Por quê? Porque, como você falou, como isso atrapalha na gestão? Vou te dar um exemplo. A gente está com um condomínio que deve ter sido entregue pela construtora há uns 5 anos, talvez, está chegando aí no seu prazo de garantia, e está na hora de fazer aquela notificação dos defeitos, etc., que é clássica no mercado. E aí me parece que a administradora, a empresa síndica anterior, teria feito algum movimento nesse sentido. Agora, não se tem mais o histórico, porque ela saiu quase que foi uma renúncia, né? Não se tem mais o histórico e etc. Então, para eventualmente, né, tratar com a construtora, não estou falando de ação judicial, que essa é a última coisa que a gente busca, porque essa ação vai demorar anos e não vai resolver o problema do condomínio. Mas assim, a gente não tem histórico para chamar a administradora e falar assim, chamar a construtora e falar assim, e aí, olha, esses pontos aqui já foram tratados, esse você respondeu, aqui como é que a gente faz? A gente tem que começar do zero. Mostra para o interlocutor, para outra parte, quão você é desorganizado, quão eventuais informações que você já tinha que eram vantajosas para o condomínio, ele vai perceber que você não tem mais, e aí as coisas truncam no meio do caminho. Olha que interessante que ela disse. Isso já é difícil na gestão, digamos, do síndico, na troca de gestão do síndico. Agora, na troca de gestão também de um escritório de contabilidade deve ser terrível, né? Se o escritório anterior não consegue ali entregar o mínimo de documentação necessária possível... Às vezes você não sabe nem o número de processos que tem contra... E às vezes, aquela quantidade de provas que foi elaborada e juntada para poder entrar com uma ação, ela se esvai. Isso aí que o Marcelo falou acontece, no caso todo, clássico, né? De você não saber quais os processos que existem. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a certidão em todos os tribunais. No CNPJ do condomínio, para TRT, para ver se tem trabalhista, Tribunal de Justiça, para ver se tem qualquer coisa, Justiça Federal, porque às vezes acontece de ter problema de ISS, que por mais que o condomínio não pague, tem algumas situações, execuções diversas. Então, assim, a gente tem que sair procurando por busca manual no site do tribunal, e o que é mais garantido são as certidões. Né? Aqui no Rio, as certidões não são tão confiáveis. Já teve condomínio nosso que a gente pegou faltando uma semana, senão a gente ia correr revelia. Que hoje também tem um Frankenstein, né? Aí o condomínio tem 5, 6 advogados que já passaram, um com trabalhista, o outro com cobrança, o outro com ações, e no final... Ninguém sabe mais o telefone dos advogados, dos órgãos, dos escritórios de assessoria jurídica. Sabe por que isso vai acontecendo? Porque você contratou o Quintanilha Fontes. Aí tem um outro advogado lá anterior. Ele já tem uma ação que já andou bastante. Ele não quer entregar essa ação para o novo advogado por causa dos honorários de sucumbência. Entendi. E aí vai se criando um legado que você vai perdendo o controle. Porque, por exemplo, a Chamar entra, contrata o Quintanilha Fontes. Tem um advogado aqui que não já foi contratado pelo antigo síndico. E aí os telefones vão se perdendo. O advogado anterior não tem o telefone do síndico atual e fica essa situação. E você concorda comigo que a maior parte do que isso acontece é por falta de transparência na gestão e registro de documentos? Com toda certeza. Caramba. Eu vou complementar. Mais o quê? O histórico. Esse histórico, porque o que acontece? É falta de procedimento, de você criar um lugar na sua rede onde tenha... Também, mas o que acontece hoje? A gente já teve um crescimento muito exponencial na parte de aplicativos, né? Antigamente você tinha o nosso amigo aí do Vila Fácil, o Grupo Vila, então a gente hoje já tem como guardar os documentos e criar um histórico, mas ainda não tem no mercado... Tá? Aquela ferramenta, aquele sistema onde você tenha todas essas informações. Ainda não tem. Você está fazendo marketing para mim, né? Você está fazendo marketing para mim, né? Eu estou deixando para você já para puxar. Já fazer uma pública. Porque o que acontece? Exatamente, você não tem onde guardar os processos jurídicos, onde você vai deixar guardado. E a Chamar saiu desse condomínio, essa ferramenta continua. Então o próximo síndico que entrar pode utilizar essa ferramenta exatamente para você pegar todas essas informações. Então tá bom. Gostou da deixa que eu dei para você? Você me convenceu. Então eu vou agradecer você, vou olhar para a câmera e falar o seguinte: aguardem, Master Síndico está chegando e vai resolver esse problema para você. Vamos lá. Que boa notícia. Não, mas realmente, tudo isso, nós vemos analisando o mercado durante um tempo para entender essa demanda e entender realmente qual é a necessidade real
você vai me do síndico. livrar de um problema. Porque o que acontece? Quando a gente tem essa situação, né? Quando a gente recebe um condomínio, recebe uma carteira de processo, etc., o que a gente faz proativamente? Isso não está em contrato. Eu faço porque eu quero, porque eu acho que eu me sinto mais em paz. Eu cadastro as ações do colega, do advogado anterior, no meu sistema, para que eu, que sou advogada, que consigo estar mais próxima do síndico daquele momento, possa reportar para ele qualquer questão. Por exemplo, aconteceu aqui tal coisa. Óbvio que eu não vou ficar... o processo teve uma juntada de petição, não é isso. Mas saiu uma sentença. Eu levanto a mão e aviso. Porque eu não sei como é que tá a comunicação lá. E aí, para o condomínio se manter sustentável financeiramente, evitar problemas, etc., eu participo um pouco dessa gestão de processos que às vezes nem são meus. Se você trouxer o Master Síndicos, isso vai precisar. Vou te falar, nós já estamos fazendo 90% disso, mas você acabou de me dar a sugestão de eu fazer uma aba dentro da Master Síndico exclusivamente para assessoria jurídica. Já, então, vambora, vamos... Né? Não, mas isso porque até então, a plataforma está pronta, mas eu, antes do lançamento, eu posso dar um passo atrás, adicionar a necessidade que ela está me falando e tornar isso mais ativo ainda. E eu vou dizer para você uma coisa. Todas as vezes que vai chegando uma GL ou uma GO, a primeira coisa que eu começo a me preocupar e as cobranças, como que está a situação dos processos, o leilão, como que está a situação. E a gente não tem informação de ninguém. Os antigos síndicos não passam isso pra gente. Às vezes, a maioria das vezes, a assessoria jurídica normalmente é a da administradora que faz a cobrança e a gente fica sem essa informação. E o condômino fica ali. Marcelo, e aquele processo do apartamento tal? Como comigo que é a avaliação, a autohistoria. Comigo é a autohistoria. Mas a autohistoria passada tinha isso, mas cadê a autohistoria? Não sei. Não sei. Cadê? Se tiver isso dentro de uma ferramenta, você já coloca ali, já cadastra certinho, o síndico entrar. Mas eu senti que a Catrine, a eu doutora vou dar a Catrine... comissão, não. Vai. Agora os dois vão ter que ganhar. A doutora Catrine falou uma coisa pra mim. Antigamente o síndico, a mesa do síndico era a mesa da casa dele, que o escritório era da casa dele. Ainda tem alguns assim, ainda, tá? Geralmente não. Já tem alguns que ainda são assim. É que eu ia falar o seguinte, com essa carinha de 20 anos de idade, ela falar que ela vivia isso, é impossível dela falar que vivia isso. Quantos anos você me dá de verdade? Olha, não sei se vai ser indelicado, porque não tem como. 27. Catrine... Acho que uns 28 pra não... Ai, gente, eu vou ter que interromper aqui, levantar e lá do outro lado da mesa, dar um abraço. É mentira, Catrine, você tem mais? Só de advogado eu tenho 15 anos de advocacia. Caramba, Catrine. A gente se forma ali com seus 23. Não parece, doutora. E eu tenho 38, já estou chegando Nossa nos 40. senhora. 27, eu tô falando 27, assim, eu ia falar no máximo estourando 29. Então, já que eu gostei da brincadeira, e eu tenho quantos? Todos. Você tem 35. Tenho 45. Mentira. Tenho. Não. Não faz essa pergunta pra mim, não. Não, Marcelo não. Marcelo com essa jaqueta de motoqueiro tá com cara de mais velho já. Doutora, então nós falamos sobre a gestão, falamos depois disso sobre a transição e agora vamos falar no seguinte. Existem transições que estão acontecendo, que elas estão acontecendo de uma forma que é legítima e outras que não são tão legítimas assim, através da destituição do síndico. Isso está virando uma moda e é uma moda complicada, assustadora, porque em muitos casos é justo, em outros não são justos. E essa tendência de socorrer está se transformando quase numa verdade absoluta para todos os lados. E eu queria entender o seu ponto de vista sobre isso, por favor. Maravilha. O que eu tenho percebido nessa moda, cada vez mais a gente tem visto esses movimentos de condôminos, outros síndicos tentando fazer essa jogada praticamente quando não é legítimo, né? Quando não tem ali um motivo razoável. Que é leviano, né? Quando é leviano. O que eu tenho percebido é que as pessoas querem tirar o síndico porque não concordam com a forma como ele está, por exemplo, gerindo, mas eu não identifico uma real violação do dever que ele teria enquanto síndico. Entendi. E aí, a gente precisa, para organizar essa conversa, dizer o seguinte. O síndico é um mandato, é um cargo eletivo. Sim. Por força da lei. Código Civil é que diz isso. Ele é eleito. Ele é eleito. Eleito para o mandato que está ali na ata. E aí,
se ele não está fazendo o que ele deveria fazer, cabe aos órgãos de controle do condomínio, como conselho, assembleia e etc., cobrar, alinhar a atividade. Perfeito. Mas a destituição, ela só cabe quando há uma ilegalidade cometida na gestão. Um não cumprimento dos deveres que o síndico tem por força do 1348, que é a Bíblia dele, junto com a lei de condomínios, etc. Mas ele nasce dali, né? Entendi. E aí o que eu tenho visto muito, aí eu posso até citar um caso concreto recente, que é o que mais vem assim na minha cabeça. Eu vi muitos recentemente. Legal. Mas esse me chamou muita atenção pela forma como me pareceu que as pessoas ali envolvidas no movimento estavam querendo ganhar no grito, digamos assim. O condomínio tinha, na Assembleia de Eleição, a síndica foi solicitada que o contrato fosse de prestação de serviço, acabou sendo, mas não deveria, porque o contrato de prestação de serviço não aplica para esse é um outro tipo de é um contrato de sindicatura profissional que você coloca assim e aí você vai reger ali quantidade de horas que serão dedicadas, etc, etc. Mas é eletivo. Assinado esse contrato por um outro conselho esse que renunciou por diversos motivos e agora um conselho diferente que estava. Esse conselho tem divergências em relação à gestão. Por exemplo, às vezes um condomínio extremamente desorganizado, mas há muitos anos já com vaga de visitante que não existe na convenção. Sim. E aí o síndico vai lá e organiza isso, né? Organiza as aí estruturas. desagrada um outro grupo. Desagrada um grupo e aí pronto, você já não presta mais como síndico. Mas isso não é ilegal. Ele só não concorda com a sua gestão. E aí ele te cobra, ele te notifica, ele faz o que ele precisar. Mas desde que você não tenha violado os seus deveres como síndico legalmente definidos, não me parece caber uma destituição. Aí, nesse caso específico, a gente chegou para mim uma notificação de um escritório super renomado, que são meus amigos, super respeito, por estratégia jurídica, não sei o que eles arrumaram lá, mas absolutamente discordo do que foi feito. Foi feita uma notificação para a rescisão daquele contrato de prestação de serviço, que não cabe. O síndico, para sair, durante o seu mandato, ele tem que ser destituído. Então, se você quer... E essa notificação, né, assinada pelo advogado, ele assinando por procuração outorgada pelo atual conselho, que não é aquele conselho que assinou aquele contrato. Então é uma salada de frutas que cheira ganhar no grito, cheira a ilegalidade do lado de cá também, do lado das pessoas que estão. Então, assim, você está acusando alguém de ter cometido uma ilegalidade e para... Você está se utilizando de um mecanismo igualmente ilegal para chegar no seu objetivo, que não é justo, porque você não tem ali uma ilegalidade. E a gente tem visto cada vez mais isso no mercado. E aí, às vezes, quando você tem também, por outro lado, né, tem a ótica legal, e aí, só para falar um pouquinho disso também, você tem ali um justo motivo para a destituição do síndico, você não faz as coisas direito, porque você tem que fazer muito direitinho. Entendi. As assinaturas ali daquela convocação tem que ser muito direitinho. Aí, às vezes, não para em pé. O tribunal reforma. Porque o juiz, ele só vê a forma, ele não vê o motivo. Entendi. Então, é pra gente explorar esse assunto. Marcelo, tira uma dúvida pra mim. Hoje, você como síndico, tem visto esse movimento acontecer? Bastante. E o que os síndicos estão... Você que é um representante assim, de grande relevância no Rio de Janeiro como síndico, o que os síndicos estão observando e o que os síndicos estão considerando isso, de alguns escritórios se especializarem nisso, de outras pessoas se especializarem justamente nessa destruição, às vezes de forma leviana, às vezes de forma injusta, simplesmente para poder visar lucro. Então, na verdade, a gente estava até conversando antes, né, fazendo um briefing. O que me deixa mais estupefato, perplexo. Olha que bonito. É exatamente que essas pessoas vivem no meio dos síndicos. E os síndicos... Mas o pior não é as pessoas viverem no meio dos síndicos. São os síndicos aceitarem essas pessoas. E os síndicos ficam do lado, conversando, tirando foto. Assim, dificilmente você vai ver do lado de pessoas iguais a essa. Porque, para mim, são pessoas nocivas, são pessoas que estão trazendo um problema sério para o nosso mercado. Só complementando o que a doutora Catrine falou, será que esse síndico cometeu algo ilegal mesmo? É isso que ela falou, Será que cometeu? Porque quando eu falo prova, ilegal, né? tem prova. Será que tinha dinheiro? Será que caiu um pedaço de uma fachada?
Será que aquilo ali foi falha mesmo do síndico ou o condomínio não tinha dinheiro para fazer aquele trabalho? Será que deu algum problema elétrico ou, de repente, algum problema de incêndio dentro de um condomínio? Será que o condomínio tinha dinheiro para fazer recarga e aquele síndico acabou assumindo? E, às vezes, é uma pergunta que eu também vou te fazer, doutora. Um ano, um síndico tem como fazer um trabalho? Tá começando. Tá começando. Você não tem como. Às vezes, o que eu estou vendo no mercado. 20 anos de abandono no condomínio, 20 anos de abandono no condomínio e a pessoa quer que resolva. Em 2 meses. E às vezes, a maioria da destituição, se você for ver, é logo no começo. São 3 meses. As pessoas já estão falando mal do síndico que entrou. O cara não sabe nem como que está a situação no condomínio, a cultura... Justamente pela dificuldade da transição que a gente acabou de falar. A gente não sabe quanto tem dentro do caixa. A pessoa entra perdido, como você está falando, né? Até a pessoa se orientar toda a documentação. E tem uma coisa que as pessoas não se atentam, que eu já falei isso em outros episódios. Quando você tem uma conta própria, quando você tem uma conta pool, você sabe, você ligar para a administradora e falar assim, ó, você sabe quanto tem dinheiro você tem em caixa. Quando você pega uma conta própria, você primeiro tem que pegar uma ata, registrar essa ata, levar para o banco, para depois você mudar sua senha, para você ter a situação para saber quanto que você tem. Às vezes demora 2, 3 meses. E o síndico já está apanhando porque o cara não fez isso, o cara não mandou embora. Gente, posso Pode, à vontade, uma situação horrorosa que você falou disso, me lembrou desse caso. Acho que foi uns 2 anos atrás, eu tenho essa ação até hoje. A síndica destituída, justamente porque estava com questões financeiras sérias, Sim. assim, bem sérias. Eu entrei depois, não vi essa destituição, mas assim, as provas eram gritantes. E aí, no dia seguinte da destituição, no dia de manhã, ela tinha senha, transferiu todo o dinheiro do condomínio para a conta pessoal dela, saiu do país. Essa coisa do banco, da conta própria, ela é... Eu sei que a Obrigado, doutora. Eu falo isso aqui direto, aí tem uns amigos no mercado que falam assim, não, eu prefiro conta própria. Eu falo assim, ó, eu detesto conta própria. Porque ainda esse condomínio não recebeu nenhum dolo. Que nem aconteceu com essa situação, já teve outras situações que eu já contei aqui também, que um síndico, o pessoal achava que era proprietário, mas não era ele tinha alugado esse apartamento, ele jogou R$500 mil do condomínio fora em jogatina. E mandou uma mensagem dizendo, pessoal, gastei o dinheiro do condomínio, estou indo embora, e largou o apartamento para lá. Quando chegaram no apartamento, o cara já não estava mais morando. Porque é conta própria. E assim, hoje, enquanto a gente não tem um órgão fiscalizador do síndico, eu sou contra a conta própria. Tem, por outro lado, a gente tem, assim, ok, eu concordo por esse fato, como isso aconteceu, e assim, vulnerável total, porque estava no período do mandato dela, foi uma destituição, no dia seguinte ela pegou todo o dinheiro e foi embora. Com o dinheiro do condomínio. E você acha que esse condomínio vai receber esse dinheiro de volta? Não vai receber nunca mais. Enfim, situação gravíssima. Agora, também já vi de outro lado. Quando você pega as administradoras muito pequenininhas, que assim, estão... Começando. Eu não digo começando, porque todo mundo precisa começar, assim. Sim. Mas assim... Muito mas, informal. Assim, você precisa ter muita responsabilidade com quem você vai colocar para ser sua administradora. Sim. Porque se você tiver um mínimo indício de que aquela administradora pode tá ruim das pernas, pode não ter gente séria na sua gestão, pode ter ali, a gente não vou nem falar de nomes aqui pra gente não comprometer o vídeo, mas assim, a gente tem aí questões financeiras recentes que foram complicadíssimas, de pessoas grandes. Então, assim, imagina quanto isso tem potencial de acontecer numa administradora. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse olhar também, porque também, a mesma medida que eu tenho esse caso, eu tenho o caso de uma administradora que era conta pool, que fechou, acabou, ninguém acha ninguém, e o dinheiro tava lá, 100%. Tipo, não tinha conta própria. Olha a responsabilidade de se ter uma administradora que seja realmente séria. Né? Isso é importantíssimo. Eu chamo que a eu costumo dizer por aí, nas minhas vivências condominiais, que a tríade do sucesso do condomínio é o síndico, a administradora e o jurídico. É verdade, é verdade. Primeiro eu quero relatar aqui uma coisa que me deixa muito surpreso. A facilidade que a doutora fala a palavra processo, com uma naturalidade, que é a vida dela, mostra que é vocação. Porque quando eu escuto processo, já me tremo todo. Já dá aquela tremida, é a mesma coisa que quando você deve escutar falando obra. Quando fala obra, você se tremeu, eu fico tranquilo. Eu fico bem. Olha, mas eu fico tranquilo também, porque eu passei grande parte da minha carreira, uns 10
anos numa incorporadora, então eu estou muito habituada com... Tanto que o foco lá do escritório, a gente é um escritório de direito condominial e imobiliário, e a gente atende condomínios, questões imobiliárias, compra e venda, uso capião, regularização de imóveis, inventário, e as empresas, jurídico interno de empresas. Que eu sei fazer isso muito bem, porque passei 10 anos da minha vida em construção civil. Entendi. Você falou isso, cara. Não Você é trouxe verdade, um gatilho. Assim, quando chega dentro do condomínio, quando eu falo com a pessoa me liga, fala assim, ó, está tendo um vazamento. Aí eu mando um profissional lá. É onde? No Barbará. Eu já começo a tremer. Tá vendo? Aí o cara abre e fala assim, de ferro. Aí tu já dá... Tu já vai direto pro hospital. Já sabe que eu tenho que trocar tudo. Visão mareada. Eu sinto também essa... Então, eu sou assim quando eu escuto processo. Fala processo, eu não tive até hoje, mas quando eu escuto processo já me tremo. Mas vamos lá. Eu adorei saber isso, e eu acho que eu vou falar sobre um assunto agora que é a utilidade praticamente para o síndico, porque todos eles passam por isso. Eu lembro de eu ter feito essa pergunta há muito tempo atrás, mas eu vou voltar a ela agora para uma advogada. Doutora, inúmeras vezes o síndico, ele quer fazer alguma coisa, ele coloca numa ata de na chamada da Assembleia, no edital da Assembleia, uma obra emergencial, um serviço, um item, uma dispensa, uma demissão, e o condomínio, ele simplesmente ou não tem caixa, ou os moradores, por implicância com o síndico, não querem aprovar porque acham que o síndico está beneficiando alguma coisa ou fazendo outra coisa. Qual é a responsabilidade do síndico sobre isso, já que houve uma votação, e o que o síndico tem que fazer para se resguardar em relação a isso? A Assembleia é o órgão soberano do condomínio. Sim. É o órgão soberano. Então, assim, desde que a deliberação não seja ilegal, desde que... Tem a proporção certa vista em lei. Desde que não seja ilegal. Então, por exemplo, vou deliberar de fazer uma obra porque o nosso chão tá Tinha uma proporção certa de votação. Não aprovou. Não quero gastar o fundo de reserva agora, e não tô satisfeito, quero olhar mais orçamentos, etc. Não aprovou, ok. Soberano. Depois vai ser cobrado porque alguém caiu aqui, nada posso fazer. O órgão soberano do condomínio dá sim. O síndico não é responsabilizado? Nesse caso, entendo que não. Tá. Agora, imagina o seguinte. Você foi notificado pelo Corpo de Bombeiros porque o seu condomínio não está adequado, não tem o certificado, e etc, tem que regularizar. E aí você faz os orçamentos, convoca a Assembleia com item lá direitinho no edital para votação, e a Assembleia não aprova porque não quer fazer a taxa extra. Aí eu entendo que a gente já entra no campo da ilegalidade. Sim. Porque você tem que cumprir o que tem que ser feito por questões de segurança. Eu acho que aí você precisa fazer. Inclusive se você precisar de processo. Entendi. Então, pelo se você tiver... já começou a dar palpitação. Então você acha que no caso desse, que é uma coisa emergencial ou obrigatória... Eu não digo o emergencial, porque uma coisa, por exemplo, emergencial. Marcela acabou de falar. Uma fachada caindo lá. Não querem fazer a obra. Bota uma tela lá. Não querem fazer a obra, mas assim, protege. Não vai deixar nada cair, etc. Mas não querem fazer a obra. 500 mil reais, 600 mil reais, enfim. Entendi. Não tem esse dinheiro, mas a segurança você garantiu. Entendi. Isolar a área. Agora, incêndio, você tem que ter. Entendi. A Assembleia não aprovou. Entra com ação. Pede uma liminar. Entendeu? Porque... a forma do síndico de se proteger, então, seria... Me parece, assim, eu acho que você não pode... Porque se acontecer um incêndio, é você que vai responder na delegacia. Você vê criminalmente. Mesmo que esteja consignado em ata que ele levou e solicitou, foi uma votação contra aquilo dali, mas mesmo assim... Eu acho que, assim, é óbvio que na defesa do síndico você vai usar esse argumento. Mas ele é frágil, na minha opinião. Ainda que, reiterando aqui, a Assembleia é soberana. Que ela decidir, tá decidido. Mas você tem que se cercar de cuidado. Você tem que levantar o braço. Você não pode deixar alguma coisa Exatamente. Assim. Olha que gatilho, Marcelo. Já que a gente falou de gatilhos. O síndico, ele vai para uma assembleia para falar sobre uma legalização do edital que ele precisa botar aquilo dali por uma norma técnica ou por uma obrigatoriedade jurídica. E aí ele leva, e aí os moradores falam que não. Sim. Aí ele vai e entra com uma ação para poder fazer isso. No dia seguinte, todos os moradores odeiam o síndico. É isso. Mas olha só.
E aí começa o quê? Um processo de destituição do Destituição síndico. Porque ele quer fazer a coisa certa. Exatamente. Então, Rapaz, normalmente, tá assim, difícil, hein? a chamada tem alguns procedimentos, né? Se tiver dinheiro em caixa, se tiver no fundo de reserva, a gente vai fazer. Porque emergencial, porque o nosso CNPJ... Isso aí, esse exemplo é sem dizer que você nem precisaria, porque se é Sim. emergencial você tem que fazer. Então, Depois você tem que prestar contas. A gente presta, faz uma nova assembleia, fazer uma ratificação da utilização do fundo de reserva, tá tudo certo, a gente vai fazer. Agora, quando não tem esse dinheiro no fundo de reserva, o que o síndico tem que fazer? Quando Assim, tem que fazer taxa no extra. meu pensamento, eu coloco isso, vocês não querem aprovar não? Eu vou fazer, vou aprovar a cota extra, gostaria de consignar em ata que isso é uma coisa emergencial, porque meu CNPJ e meu CPF que vai responder por isso, e eu vou fazer depois, se tiver que me destituir. Eu prefiro estar com isso na ata, tudo certinho. Normalmente nossas assembleias são gravadas. E depois utilizar aquilo como prova do que a gente ser omisso e acontecer algo e a gente ser responsabilizado. Porque uma vez a gente eu fiz o curso Secov até com a Luana Sardinha, e o nosso professor falou assim, nunca queira ser o síndico daquele prédio que pegou fogo, daquele prédio que a pessoa morreu, daquele prédio que aconteceu isso. Então, assim, isso me marcou. E isso a gente leva para chamar. Então, quando a gente tem que fazer, a gente vai fazer. É tá? isso. Tem fundo de reserva? Vai fazer. Depois a gente faz um edital. Se vai aprovar ou não, problema. A gente fez o que é certo. Porque omissão é pior, né? Omissão é pior. E não é só omissão. Porque você pode responder, pode ser que de repente você arrumando um bom advogado e você vai ser absolvido. Mas se morrer alguém, O peso que você vai levar, né? Suas noites de sono, a gente trabalha tanto, a gente precisa dormir direito. Mas assim, esse exemplo que eu dei do incêndio... Precisa? Eu não lembro quando foi a última vez. Obrigado por me avisar, não lembrava da última vez que eu dormi bem. Não, ainda que a gente durma pouco, a gente precisa relaxar e Entendi. porque não dá pra ficar, meu Deus, eu podia ter feito alguma coisa pra aquela pessoa não ter morrido. Enfim. Mas assim, esse caso concreto, esse caso que eu tô te falando do sistema de incêndio é um caso concreto que eu vivi. E aí no dia seguinte, eu não participei dessa assembleia, não é em toda a assembleia que o síndico chama a gente pra ir. Mas enfim, eu poderia ter dado um direcionamento diferente. Ele, ok, não vai ter, entrei com a ação, consegui eliminar. E aí a taxa extra... E isso coisa de semanas, porque numa ação dessa você age muito rápido, né? E quando o juiz vê ali tudo que... Toda a prova de que o condomínio realmente não recebeu notificação do bombeiro, etc., autoriza na hora. Aí, em alguns... Porque, assim, às vezes também, ainda que a coletividade esteja se organizando para ser um pouco mais participativa, é muito comum que nas assembleias você só tenha oposição. Porque quem tá com você... tá bom, o que ele fala lá pra mim tá falado. E às vezes quem vai é quem não concorda com as suas práticas, com a sua organização, como você tá tentando encaminhar as coisas e vota contra o que você quer. Nesse caso, nem aconteceu essa destituição, porque a maioria das pessoas concordaria se tivesse ido. Normalmente quem concorda não desce né, pra Assembleia e quem não concorda que desce. Não, e o que concorda, ele ainda nem desce, mas manda uma procuração ainda pra pessoa, porque não, eu confio em você, tá aqui, ó. Então, eu gosto sempre de tocar também nesse assunto. No condomínio que fala assim, que a gente fez nossa melhor gestão, era um condomínio com 480 unidades. Caramba. A gente fez... Você participou, você fez até uma obra de telhado nesse condomínio, você vai lembrar. A gente conseguiu reduzir a cota condominial em 15%. A gente fez mais de 200 mil reais em obra, sem pedir R$1 de cota extra. A gente pegou um condomínio com 180 mil e deixamos eles com 250 mil reais. Todos em os um telhados ano, reparados. tudo que tinha para fazer. E a gente saiu. Sabe por quê? 2 meses antes da Assembleia, a gente fez uma pesquisa de satisfação. 80% estava gostando da nossa gestão. Achei assim, ótimo, 80%. As pessoas gostavam tanto da gente que achavam que a gente não ia sair, porque a gente reduziu a cota condominial. Não foram na Assembleia. Não foram na Assembleia. Foram 50 pessoas na Assembleia, só que dessas Oposição. 50, 30 eram oposição. Às vezes são os inadimplentes que vão regularizar pra votar, mas que você não deu um desconto, porque você não pode. Sim. Você não pode dar desconto, você não pode dizer Mas nesse condomínio, porque a gente acabou trazendo um problema sério? A gente acabou com os eventos, porque os eventos... tinha um grupo, que também fazia parte do conselho, que tinha lucro. Pegava o dinheiro com as empresas para fazer festa, pegava o dinheiro dos moradores para fazer festa, do condomínio para fazer festa, só que depois não tinha uma prestação de conta. A gente cortou. Eu falei, você não vai ter mais. Cuidado, daqui a pouco você vai falar o bairro, a localização. Não, eu vou falar cuidado. E acabou a gente saindo desse condomínio. E assim eu falo, foi a melhor gestão que a gente fez.
de toda a história da Chamar. E a gente saiu com 1 ano fazendo várias obras, reduzindo, porque eu tinha sempre um pensamento, falei assim, síndico nenhum reduz cota condominial. Então era uma meta que eu tinha reduzir, e a gente conseguiu reduzir em 15%. Doutora, você permite que eu faça um adendo aqui sobre esse caso? Lógico. Eu quero te dizer que eu já voltei nesse condomínio 1 ou 2 vezes depois, e os moradores se arrependem muito disso, tá? Eu tenho certeza disso. Porque, eles já chamaram depois porque eu já tive reunião com moradores e eles falaram assim, poxa, na época da chamada era assim, na época da chamada era assado, e eles realmente pensaram dessa forma. E rapidamente, isso teve um filme que conta essa história, né? Não a tua história, mas de todo mundo ia votar contra o negócio, e aí todo mundo foi pra uma festa pra comemorar que já sabia que ia ganhar, e aí ninguém foi votar, e só uma pessoa que era contra foi lá, a única pessoa que estava presente na votação era o contra, só ele votou e ganhou o contra. Quer dizer, todo mundo tava comemorando e perdeu porque ninguém foi. Você não foi, você não foi, você não foi. Esse é o mundo Você não foi, mas você também não desceu, você não foi na... Né? Depois eu lembro qual é o filme. É uma loucura. Eu acho que assim, tudo que a gente tá falando, ele tem uma relevância, mas a gente tem que parar para pensar no caso do empresário agora, porque a gente falou o tempo todo do síndico, da gestão e o empresário. E o empresário passa por isso também. Seja da cobrança, às vezes, além da conta, porque os moradores queriam que outra empresa fizesse, não porque queriam, mas é porque tem um benefício extra, porque era vizinho do meu amigo, filho do meu colega. E aí também tem essa cobrança. Mas eu vou deixar para falar sobre isso um outro dia, mas saiba que eu não vou esquecer de vocês e a gente vai falar sobre isso. Mas então, doutora, eu quero entrar em outro ponto que para mim é importante, que é o seguinte: a nova relação de trabalho que está se extinguindo uma relação de 6x1 e está se estabelecendo uma 5x2, o quanto isso, o seu ponto de vista, isso é real, isso é efetivo e isso pode prejudicar ou beneficiar ambos os lados? É uma pergunta complexa, né? Vou tentar dar uma resposta organizada. Bom, o que a gente tem até esse momento é a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou a extinção da 6x1. E aí, isso reduz a jornada semanal de 44 horas para 40 horas. Sim. Então, a gente está tirando aí aquelas 4 horinhas do sábado. Sim. Maravilha. Até aí... E aí, qual que é o grande... Aí as pessoas trabalham, teoricamente, de segunda a sexta-feira. 8 horas por dia. Mas não necessariamente, né? Isso é um ideal, talvez, mais do funcionário, porque o que se pretende não é extinguir o sábado, o que se pretende é alterar a forma de escala. E isso tem um impacto na folha, né? Isso tem um impacto na folha. O empresário Alguém paga a conta. Isso tem um impacto na folha e... O empresário, ou ele vai... alguém paga a conta. Alguém vai pagar essa conta. Não existe almoço de graça. Ou ele vai colocar mais pessoas para cobrir aquilo ali e vai aumentar o seu serviço e o nosso país vai ficando cada vez mais caro. Ou ele vai demitir. Ele vai mudar a forma de contratar. Ao mesmo tempo em que se está discutindo a extinção da jornada 6x1, se está encaminhando também no STF, que agora, essa semana, a gente teve, inclusive, alteração, a questão cada vez mais tendenciosa para confirmar a possibilidade de pejotização. O que é a pejotização? É você contratar uma pessoa jurídica, eu não estou falando de fraude, eu estou falando de pessoa jurídica mesmo, você contratar alguém para te prestar um serviço que você poderia ter por meio de uma relação de CLT. Aí, isso estava... Todos os processos que discutem isso, porque existem algumas pessoas que dizem que, na verdade, ainda que ela tivesse um contrato de PJ, ela tinha os requisitos do vínculo ali na prática, todos esses processos estavam suspensos. Todos, na primeira instância, quer dizer... Mas com a pejotização, extingue isso. Pejotização. Com a pejotização, extingue os vínculos já que se contratar através de um PJ. Não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte... Imagina que eu tenho uma PJ, presto serviço para chamar. Tá. Mas eu tô aqui todo dia, 44 horas semanais. Hoje entende-se um vínculo. Aí é uma PJ. Aí, para constituir o vínculo, eu tenho que entrar na justiça. Aí, com uma reclamação trabalhista pedindo reconhecimento de vínculo. Muito bem. Se eu tenho... Aí, todas as ações neste momento, até este momento, estavam suspensas. Ninguém julgava nada, as ações estavam paradas, porque o STF ia decidir de novo, que ele já... Há
muito tempo ele já fala que a pejotização é válida no Brasil e os juízes continuam descumprindo essa determinação e eles iam julgar de novo esse tempo. O que aconteceu essa semana? Essa semana. Ele mandou voltar todas as ações de primeira e segunda instância, ficar parado só as de TST, porque ele já disse que é legal e que só a TST que vai ficar suspenso, mas que ele tende a acolher. Entendi. Neste movimento, o que eu acho que vai acontecer? Num primeiro momento, a mesma coisa que aconteceu, lembra da empregada doméstica, que ela não tinha ali aqueles direitos todos que o trabalhador típico tem, o trabalhador que está relacionado à função lucrativa? Porque antigamente se tinha a percepção de que a empregada doméstica, o serviço dela não gerava lucro para o empregador. E ao não gerar lucro, ela não teria, teoricamente, aqueles direitos todos. Aí isso mudou. Quando isso mudou, todo mundo demitiu suas empregadas. Sim. Talvez a gente volte a ver esse movimento e depois o mercado vai se acomodar também. Entendi. Talvez, em algum momento ele vai se acomodar. Talvez se as duas coisas convergirem, o STF bateu o martelo de que a PJ é lista e a 6x1 acabar, isso seja uma convergência, uma questão né? convergente e as pessoas se aproveitem disso, mudando um pouco as suas relações, sem fazer fraude e contratando PJ, talvez. Mas naquelas situações em que você não consegue ter um PJ, você precisa ter um efetivo funcionário, você tem que pensar nas suas escalas. Porque não a 6x1 não é só a substituição da 6x1 pela 5x2. Você tem diversas outras escalas que são permitidas. Por exemplo, no condomínio a gente tem com maior frequência 12x36. Então, essas jornadas que já existiam, elas não são alteradas, elas não serão alteradas por essa alteração. Entendi. Da 6x1, né? E outra coisa também que as pessoas têm um mito é a 6x1, então agora eu trabalho de segunda a sexta-feira. Não é isso. Você precisa ter um dia de folga que não precisa ser o sábado ou domingo. Você precisa folgar uma vez por mês no sábado, no domingo, e aí algumas... Pode ser que esses caras trabalhem de segunda a terça, folga na quarta, quinta, sexta e sábado. E aí, obviamente, a gente tem que respeitar as convenções coletivas, né? Porque as convenções, às vezes, elas vão trazer mais benefícios, etc. A gente precisa fazer um raio-x nas convenções para respeitar. Mas na CLT, não é isso que está escrito. Está escrito que você precisa folgar uma vez por mês no domingo, mas e as pessoas não estão vendo por esse lado. Então, assim, também para fechar, não é uma coisa que já esteja na mesa. A gente já não tem agora o fim da 6x1, né? É um processo, precisa ainda ser aprovado pelo Senado, depois sancionado e enfim. Então, a gente vai acompanhando isso e entendendo como que o governo vai organizar essa situação. Eu escutei uma frase que me chamou a atenção. A relação trabalhista, qualquer alteração que gere prejuízo ao empresário, alguém paga a conta, como o Marcelo e a senhora muito bem falaram. Mas aí, isso o cliente, o consumidor, ele não enxerga que o empresário, quando aumenta o imposto, quando aumenta alguma coisa, ele pega e transfere aquilo dali para o produto final. Quem paga a conta não é o empresário. Quem tem que pagar a conta acaba sendo o cliente. Então, ele paga mais caro. Só que isso é difícil de botar na cabeça do ser humano, né? Sim. Que, na verdade, não está prejudicando nem está taxando o empresário. Está taxando o cliente final. Sim. Da mesma forma que essa relação trabalhista com essa mudança nessa escala pode aumentar, a pejotização pode ajudar a baratear o serviço? Em regra, essa é a função dela, né? Mas é muito importante que se tenha um cuidado importantíssimo para não criar relações com pessoa jurídica fraudulentas. A senhora pode me dar uma dica? Por exemplo, você fazer um contrato de prestação de serviço com... Deixa eu ver uma situação que não seja clássica. Porque o cabeleireiro é clássico, aí veio uma lei regulamentando que pode, o advogado, o corretor... Pode ter isso, um contrato de PJ. Exatamente. Mas imagina, sei lá... Já lembrei. A gente falou no começo manutenção predial. Que a gente, os condomínios... Isso normalmente é um contrato PJ, né? Uma pessoa que você vai acionar por demanda. Ela não tem obrigatoriedade de estar ali em determinadas cargas horárias. Você não fiscaliza se ela chegou às 8 e saiu às 18. Você não tem alguém dando ordens a esse funcionário sobre como ele vai fazer a parte de engenharia do condomínio, etc. Então, você tem ali um típico contrato de PJ.
Agora, você faz um contrato de PJ com um determinado engenheiro, mas você exige que você quer que ele esteja ali quase que como um funcionário de manutenção, de 8 às 18, e ele tem que bater ponto, você dá vale transporte a ele, vale alimentação, e você ainda dá ordens a ele. Olha, eu não gostei como isso ficou, isso aqui eu quero que você refaça, etc. Você está caracterizando os vínculos, os requisitos da relação de trabalho, que são subordinação, que você dá ordem a ele, habitualidade, ele tá ali de segunda a sexta, de 8 às 18, a pessoalidade é só ele que vai ali, e a onerosidade, que é o fato dele depender do que ele tá ganhando ali dentro daquele contrato para viver. Então, uma vez configurado esses 4 requisitos de maneira cumulativa, está configurado o vínculo. O que você precisa fazer para garantir que o seu contrato de PJ vai parar em pé e não vai ser questionado? Um desses 4 pilares não pode acontecer. 3 podem? Podem. Um não pode. O mais importante que não pode é a subordinação. Caramba, e subordinação é o mais complicado, porque quando você presta um serviço, você, como cliente final, você precisa cobrar a qualidade daquilo ali, né? Mas é diferente de dar ordens. É diferente. O profissional, uma coisa é você falar assim, olha, eu quero que você pinte essa parede de cor branca. Aí ele ficou mal pintada. e ficou mal pintada. Você fala assim, não ficou legal, você pode refazer? Você não fala assim pra ele, olha, eu quero que você refaça, pegue 1 litro de tinta, dilua em não sei quantos litros de solvente, e aí você vai fazer com este pincel aqui, e você vai ter de tal prazo a tal prazo. Ele tem que respeitar, na prestação de serviço, o prestador precisa ter autonomia funcional, ele tem que ter autonomia para fazer as coisas da maneira dele. Ele não pode fazer sob sua ordem. E a segunda coisa que a senhora falou foi a habitualidade, quer dizer, o horário fixo e a determinação que ele precisa cumprir aquela jornada. A outra é a pessoalidade. A pessoalidade só pode ser ele não pode se fazer substituir. Pessoalidade. E a última era onerosidade. Ele depender daquele... Quer dizer que se ele tiver outros serviços paralelos aqui dali que não sejam com você... aquilo ali ajuda. Exatamente. Então, por exemplo, dentro de um contrato PJ, você tem ali a sua empresa e aí chama que, eu preciso que você venha aqui fazer uma questão de engenharia no meu condomínio, na minha empresa. Ok. Fulano de tal tá indo aí. Aí você quebrou a pessoalidade, maravilha. Entendi. Entendeu? E, na verdade, tudo isso mesmo que a pejotização se torne uma opção. Não, ela já é, né? Mas com a mudança agora da pejotização, com toda essa... O que se tem no momento é o STF tendo que dizer pela 3ª vez que ela é válida. E aí qual é a consequência disso? Imediata. Essas ações que discutem a fraude desse contrato vão para a justiça comum. Não para a Justiça do Trabalho. Entendi. Porque já era para ser assim. O STF já disse isso. Ele está tendo que redizer porque os juízes trabalhistas acabam não respeitando tanto. Entendi. Caramba. Eu achei que fosse ter uma mudança mais expressiva. Não, ele vai bater o martelo numa tese agora vinculante, né? Se as coisas encaminharem para como a gente acha que está encaminhando. Mas assim, ele vai bater a tese numa tese vinculante. E aí essas ações elas não poderão mais ser de atribuição da Justiça do Trabalho, onde se tem ainda que isso tenha melhorado muito ao longo desses últimos anos, ainda se tem ali um juiz ou outro que é bastante protecionista, que apesar das provas construídas, ele vai na testemunha do cara. Entendeu? Vocês já pararam para pensar o que vai acontecer hoje na maioria dos condomínios da Zona Sul, que são funcionários orgânicos, e ali já trabalha 44 horas semanais durante 20, 30 anos, com essa mudança para 40, se for aprovado, para 40 horas semanais, o custo que vai trazer isso para os condomínios e as terceirizadas, que hoje também a gente fecha com 44 horas semanais. Por isso eu estou falando, não existe almoço grátis, né? E se isso acontecer... Mas o condomínio ainda é pior, né? Porque o condomínio não tem nem margem de lucro sobre aquilo, né? Significa aumento de cota condominial. Então, quando você falou de empresa, legal, a empresa tem lucro. E quando você vê um condomínio que não existe lucro, que são valores rateados entre condôminos. Foi legal você ter pensado desse ponto de vista. Eu nem tinha pensado no ponto de vista de não ser uma empresa, ser uma instituição sem fins lucrativos, né? E aí, assim, esses dias, foi bom você falar isso, que me trouxe uma lembrança de um caso concreto. Esses dias chegou para mim, lá no escritório, analisar um contrato de portaria terceirizada, e aí tava lá uma cláusula que eu nem pedi. Normalmente eu que teria que pedir isso como jurídico do condomínio. Falando, se a escala 6x1 for de fato extinta, os valores serão mantidos. Aí eu fiquei preocupada.
Eu fiquei preocupada, porque assim, a gente sabe a margem de lucro. É. Às vezes, esses contratos, eles trazem a planilha. Planilha aberta. A planilha aberta. É tanto de salário, é tanto de adicional noturno, é tanto de não sei o quê, e é tanto de margem. Eu falei, de onde que Como tá é que vai tirando? tirar, né? Eu não tô entendendo. Aí começa a me preocupar. Por quê? Porque isso me cheira violação de direito trabalhista. E quem paga essa conta? Depois, Condomínio. Porque quando o fulano de tal vai entrar com ação requerendo os direitos dele, ele não entra contra o empregador. Ele entra contra o condomínio também. Por quê? Porque é muito mais fácil executar. Sim. Eu vou ter que fazer uma observação aqui. A senhora conhece a Abrax? Sim. Tá. Eu lembro agora do Claro. nosso... A Abrax, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Condomínios e Síndicos, ao qual eu e o Marcelo fazemos parte. E eu me lembrei agora do nosso presidente, Edmilson, falando o seguinte. Hoje existem diversas empresas atendendo. Nós precisamos fiscalizar não só os condomínios e os síndicos, qualificá-los melhor, mas também as empresas. Por quê? Você lembra dessa reunião? Lembro, Eu falei sim. assim, existem empresas que cobram X, empresas que cobram X menos 30 mil. Qual a diferença? É só margem de lucro ou é algum erro na cobrança, nos impostos, na precificação? O que é? Por que tem essa discrepância? Por que eles conseguem chegar tão mais baratos? E aí ele falou, a gente precisa fiscalizar para ajudar o condomínio a ter mais consciência, o que tá entendimento acontecendo. do que isso está acontecendo. Porque a gente não pode se iludir. A gente está no mercado condominial, a gente sabe como é. As pessoas escolhem o mais barato. Sempre. Às vezes a gente chega a processos trabalhistas para a gente defender em grau de recurso de uma contestação. Eu não estou falando que a gente tem que fazer enormes peças, muito pelo contrário. Lá no escritório a gente tem meta, às vezes, de fazer petição de no máximo 10 peças, etc. Mas contestação de 2 páginas. 2 páginas é praticamente a qualificação, a assinatura, ele escreveu meia página. Entendi. Entendeu? Então, assim, às vezes você paga o mais barato, eu tô pagando um salário mínimo aqui na assessoria jurídica, mas ele vai te fazer essa contestação e depois você vai pagar essa conta. Me lembro outro dia que eu fui apresentar um orçamento Sim. pro cliente, e aí eu falei assim, olha, tá aqui o meu orçamento, tá aqui minha proposta. Aí ela olhou assim, tava encadernadinha, bonitinha, ela olhou assim, tinha 7 páginas na minha proposta. Ela falou assim, ó, tá tudo aqui? Eu falei assim, tá. Ela, mas tá tudo aqui inscrito? Eu falei, tá. Aí eu falei, mas por que só tá duvidando disso? Ela, olha as outras 2 propostas que eu tenho. Ela mostrou. Calhamaço. Era um propósito que parecia um livro de Eles colocam a foto do condomínio um que livro fez, que nem fez. bíblico. Aí eu falei assim, ó, mas eu não preciso disso tudo escrever. Eu preciso disso aqui e dar a segurança para a senhora necessária. A senhora lê. Se a senhora sentir que está faltando alguma coisa, me avisa que eu completo para a senhora. Ela ficou olhando. Eu nem sei se eu vou fechar esse condomínio, porque eu senti que ela meio que se tornou incrédula Do seu potencial. do meu Sim. potencial aqui dali. Você acredita nisso? Acredito. E uma história triste, né, que a doutora Caterine falou assim, as pessoas escolhem pelo menor preço. Isso é qualquer profissional. O síndico, inclusive. Sim. Gente, Então, aí eu vou entrar no ponto do nosso mercado de sindicatura. Né? Nós temos aqui um parceiro, que é o nosso patrocinador, que é a CWs. Sim. Que quem conhece a CWs sabe que é uma empresa Deixa eu top fazer no uma arguição mercado. com você. Mais um patrocinador, fala. Sem olhar pra tela. O R. Johnson. Mais um. Master Capital 9. E de tecnologia? Serve, Yazan. Tá bom, tá bom. Tá Então, bom, não. tá. Então, Saúde à limpeza, deixa eu te isso aí, cortar. né? Você que está acompanhando o nosso podcast, não se esqueça, nossos patrocinadores são empresas que a gente confia muito, são empresas que a gente entenda o mercado condominial, entende a sua necessidade e por isso está do nosso lado também. A maior parte deles estão conosco já desde o começo dessa jornada, assim como a RG Conte, assim como outras grandes empresas, e nós pedimos também a confiança de vocês, caso vocês queiram entrar em contato. Ilarra, CW Lewis, é sua cliente, a Ilarra? Então, se todo mundo nessa mesa tem um vínculo com essas empresas, como a Ilarra, que é a nossa patrocinadora, é cliente dela e por aí vai, então é importante que você de casa também entenda que é uma empresa que vale a pena você consultar. Então, na descrição desse vídeo vai estar o contato de cada uma dessas empresas, caso você queira fazer uma cotação. Assim também como o contato do escritório Quintanilha Fontes, que é da doutora Catrina, caso você queira entrar em contato e fazer uma consulta e tirar dúvidas. Posso deixar o teu? Vai Então tá bom. ser um prazer. Marcelo, Então, continue. Desculpa a interrupção. Não, sem problema. Então a gente vamos dar um exemplo, né? Que é o que acontece no nosso mundo condominial. A gente pega uma proposta com a CWs, que é uma empresa que tem uma estrutura top. A gente pega com a Class, que é do grupo Vigban. Aí vem um síndico, pega uma
fundo de quintal e fala assim, ó, essa aqui me cobrou 100 mil, essa me cobrou 98 mil, essa aqui me cobrou 95 mil. Só que esse cara aqui, ele tá no simples, não tem uma estrutura. E acaba equiparando as outras. Então, assim, quando as pessoas fazem um contrato por preço, mas você fiscalizou quais são as empresas que você recebeu a proposta? Porque a gente tem que comparar morango com morango, laranja com laranja e banana com banana. Não dá para comparar banana Porque com se laranja. você pegar essa empresa que você está falando que vai te cobrar 95, eu arrumo umas 2 ou 3 que vai me cobrar 80. De repente, melhor do que essa. Por quê? Porque São aí empresas você equipara. equipara. Porque tem porte diferente. Você não pode comparar uma empresa. Exemplo, empresa de sindicatura. O cara que está entrando hoje no mercado, ele vai pagar 6%. Rapaz, eu tenho uma história pra te contar muito engraçada sobre isso. Vai, continua. 6%. Tem empresas que têm bastante condomínios que vai pagar 16, 17, 18%. Chega na hora de a gente colocar uma proposta, Não dá. não vai ser a mesma proposta, porque existe um back-office que a gente paga, a gente tem um local fixo. Então você vai comparar uma empresa com a outra. Então, infelizmente, a gente continua contratando pelo menor preço e depois no final o condomínio que se dá mal. Tem 2 observações sobre isso. A primeira é que essa semana eu estava num condomínio em uma região do Rio de Janeiro, que não posso citar o nome, senão a pessoa vai saber que é ela. E essa pessoa falou o seguinte pra mim: eu tenho 28 condomínios. Aí eu falei assim, pô, legal, sua estrutura deve ser grande. Eu conheço uma outra empresa que tem aproximadamente 35 e tem uma baita estrutura. Quantas pessoas trabalham contigo? Ela, não, só eu. Como é que acontece? Aí eu falei assim, Ela não tem eu proposta? não tô entendendo. Não, Não tem. ninguém. Aí eu falei assim, mas é muito condomínio pra dar conta. Eu não Consegue? sei qual é o local, mas acontece isso muito na ilha. Tá bom, Marcelo, foi na ilha. Então, E aí eu cheguei e falei, não, mas ó, tem um outro síndico da região que tem quase 100. Eu falei assim, nossa, 100? Eu nem conheço uma empresa de 100 sindicatura que tem só... sozinho? Aí eu falei assim, quantos? Quantas pessoas trabalham? Eu falei assim, ele, o filho e a nora. eu acho que eu já até conheço a pessoa. Não comenta, Não vou Marcelo. comentar. Deixa a doutora tá aqui, mas ela não é nossa advogada. É. Olha. Aí eu fiquei assim... Não, mas por Pode quê? ser, fica tranquilo. Não, Mas sabe em qual breve. é? A gente já sabe Mas disso. eu vou dar uma explicação. A doutora falou assim, posso ser? Eu falei assim, eu sei disso, já tá em breve já. Mas eu posso dar uma explicação. Porque o modelo de sindicatura é diferente. O modelo de sindicatura qual é? É o cara chegar lá de manhã, ele pega o boleto, coloca na caixinha, dá bom dia pro zelador e vai embora pro condomínio do lado. Pega o jornal, dá bom dia. Aqui, ó, chegou seu jornal, bota na porta da pessoa e sai. Não existe gestão. Não existe cuidado. Dentro Não do existe próprio cuidado. Rio de Janeiro, Existe. ainda existe essa diferença na forma de E gestão. aquele modelo de sindicatura antiga, que era aquele modelo morador, que o cara não tinha... Joga essa responsabilidade Entendi. para cima da Eu administradora. não sabia que você sabia que Sabia. funciona assim, não. Sabia. Mas sabe Eu qual fiquei valor? impressionado. E eu vou te falar. Média 300, 400 reais que ele cobra. Caramba. Se fosse aqui no Rio de Janeiro, é Rio de É Janeiro Rio de também, Janeiro, mas né? é outro Rio de Janeiro. É outro Rio de Janeiro, seria de repente um salário mínimo. Mas Sim. lá ele consegue pegar. E existe taxista, o cara que é entregador de jornal, que faz essa função. Você tá querendo apelar, né? Deixa eu falar uma coisa. Doutora, quando a gente fala isso, e eu acho que vocês falaram muito bem sobre que eles escolhem ainda o mais barato, e eu quero a sua opinião. Eu tenho uma frase que eu fico falando assim constantemente nos meus vídeos, seja de engenharia, seja da Master Syndic, seja do que for, que eu falo, existe cada tipo de cliente para cada tipo de condomínio. E existe cada tipo de empresa que atende cada tipo de cliente e condomínio. Não adianta você querer achar que para você todos os condomínios são seu cliente. Não são. Não tem como. Tem um lugar que você perfil. vai ser visto como o menor preço e você vai perder. Você tem que se posicionar. Como Qual você nicho quer ser de visto? trabalho? Isso. Eu não, meu Concorda escritório comigo? não é visto como, eu não sou o escritório mais barato. Então. Meu serviço é muito bom. Marcelo tava falando assim, eu tenho que correr atrás do advogado para me dar a posição das cobranças para a Assembleia. Comigo não tem essa questão, porque todo mês ele recebe relatório de todos os processos. Mas tem que ser processo. É o relatório. Vai receber, porque a gente tem ferramentas para Tendo ou não tendo movimentação, você vai pelo menos colocar que não teve movimentação. Exatamente. E dificilmente não tem, que a gente tem uma equipe focada só para movimentação de processual dentro da equipe de condomínio. A gente tem uma pessoa focada só em impulsionar esses casos, porque a gente sabe que a receita da linha de vinda vai fazer muita diferença no condomínio. E aí, quando você entrega esse tipo de trabalho, uma execução comigo, às vezes, demora, assim, na justiça brasileira, né? A gente tem que entender também qual é o possível. A gente Dentro da sua possibilidade. Dentro da minha possibilidade, você entregar um dinheiro, assim,
Pronto, na conta do condomínio já, depois de todo o processo feito em 1 ano e meio, 2 anos, isso é absurdamente bom. Sim. Porque às vezes você vai demorar 5 anos e a gente tem cada vez mais se aproximado desse resultado. De média, o meu foco tem sido 2 anos de média para dinheiro na conta. Isso mostra que, para a gestão de um síndico, depois de 3 meses a 1 ano, achar que ele não fez nada, gente, é quase que normal. Porque precisa de tempo. Sim. Um caso jurídico precisa de 2 anos para poder ter uma... Muito bom! Muito bom, tem lugar que fica muito mais tempo. Então, assim... Eu acho que a gestão hoje, o Código Civil já permite, né? E condomínios menores, nossa, eu já faço edital para 2 anos. Para ser bienal. Porque você não tem como fazer uma gestão com 1 ano. Quando você começa a trabalhar, achar, assim, o caminho é aqui. Mas o problema é a visualização e o entendimento do morador. Não. Porque o morador, ele... E aquele grupinho do contra, aquele grupinho que quer causar problema, ele não vai esperar 1 ano, 2 anos para te falar assim, você não está fazendo um bom serviço. Ele vai causar No dia seguinte ele vai querer causar porque ele quer arrumar... Então, assim, mesmo você mudando o contrato, tem que mudar a cabeça das pessoas, né? Mas eu quero agora mudar de assunto rapidamente, porque a gente já está concluindo. E na reta final, a gente sempre tenta descaracterizar a doutora da doutora. Eu não quero agora falar com a doutora Catrine, por isso eu já vou mudar, vou chamar de Catrine. Me permite? Claro. Catrine, eu quero saber quem é a Catrine atrás da advogada. Eu não quero... Nesse momento, nossa brincadeira não pode falar de profissão. Tá. Eu não quero saber nada da sua profissão, ou o que você faz, ou como você é boa, que isso todo mundo já entendeu. Eu quero saber filhos, marido, gosto, música, hobby, viagens. Eu adoro falar sobre isso. Eu quero entender você. Eu quero que as pessoas de casa consigam entender quem é a Catrine. Maravilha. Vamos lá? Catrine é uma menina sonhadoríssima que nasceu em Campos dos Goytacazes. Menina, eu sei que é. Você tá me enganando essa idade aí. Não, eu tô contando lá de Campos dos Goytacazes. Eu era a menina, a mulher de hoje, a Catrine Quintanilha de hoje, é a menina lá de Campos dos Goytacazes que tem esse sotaque aqui, que eu faço questão de não perder. Legal. Porque vem das minhas raízes. Vim pro Rio de Janeiro estudar, fazer faculdade, com a promessa de voltar para casa, abrir um escritório lá na minha cidade. Conheci meu marido, fiquei, Eduardo. Casamos, estamos aí há quase 14 anos. Caramba. Temos 2 filhas, a Catarina e a Cecília. E elas são, assim, o meu grande hobby. Porque elas têm 4 e 2 anos, então eu também não tenho o direito de ter outro. É mais difícil. Então, mas também nas pequenas horas vagas, eu amo assistir dorama coreano. Nossa! Que contraria todo o meu outfit, né? Contraria todo o meu outfit aqui. Que interessante. Eu começo todos os meus dias. Eu começo por uma coisa que eu chamo no Instagram. Eu todo dia posto, todo dia. Se você for lá, você vai ver que hoje já teve. Comecei pelo indelegável. Qual é o indelegável? É aquilo que só eu posso fazer por mim mesma. É uma atividade física. É o meu momento comigo para eu me energizar para entregar tudo naquele dia. Entregar para as minhas filhas, entregar para meu marido, entregar para minha equipe de advogados que sou extremamente grata a eles. Se não fosse eles, eu não poderia estar aqui com vocês nesse momento. E para eu entregar esse melhor, eu preciso estar bem. E aí eu começo cuidando de mim mesma por uma atividade física. E eu tenho esse lema no Instagram, que é comece pelo indelegável. Eu já deixo aí a sugestão para que todo mundo comece também. Qual atividade você faz? Eu faço musculação, pilates, eu cada dia faço uma coisa, mas legal. Eu faço atividade física. Que bom. Nem que seja assim, eu vou hoje meditar porque eu acordei mal. Eu faço e eu acho que isso é uma coisa muito relacionada à minha personalidade. Você olha pra mim e você fala assim, menina do indelegável. No Instagram eu sou essa pessoa. Então eu sou essa pessoa, sou uma pessoa de poucos amigos, mas sou uma excelente amiga. Sou uma pessoa de muita lealdade. Então assim, se vier para se aproximar de mim, eu vou ser aquela pessoa que vai te proteger. Por isso, eu me tornei a palavra não dizível aqui nessa parte da brincadeira, que é... advogado. Não, foi lindo o que você disse. Hobby, você falou que é as suas filhas. Música. Mas antes disso, música e comida. O que você gosta? Viagem? Se eu não fosse advogada, eu seria cozinheira. Sério? Eu cozinho, eu adoro isso. Inclusive, em dado momento, eu acho que todo mundo passa pela sua crise existencial. Eu pensei em fazer gastronomia e largar tudo e fazer gastronomia. Comida... Você é de advogado. É de advogado. Pedro Barbosa fez a mesma coisa, né? Pedro Barbosa ele é chefe de cozinha. Caramba, que maneiro! Ele foi chefe de cozinha. Então, ele largou, deixou um tempo, aí fez...
gastronomia e voltou de novo. A gente tem uma regra na minha família. Toda sexta-feira, as minhas filhas, elas ficam em horário integral, né? Porque eu trabalho muito, meu marido também. Toda sexta-feira a gente pega ela às 5, a gente vai pra casa, eu faço o jantar, eu que faço, não é a pessoa que trabalha com a gente e tal. E é assim, um momento de... acabou a semana. Sabe, eu trabalho, final de semana eu trabalho, mas assim, sexta-feira à noite eu faço uma comidinha e é sempre assim... uma lasanhazinha, uma massinha de... Eu acho A que massa é muito boa, né? eu gosto. Eu tô com fome, o pessoal não sabe o horário. Ela tá me castigando Mas foi agora, você que né? Mas é você que perguntou. Viagem, agora, gosta? música, ama, a gente viaja muito, assim, eu acho que eu nunca fui, né, a vida inteira eu nunca fui de balada, eu sempre fui a nerd da turma, sempre que dormiu tarde estudando, acordou cedo, então eu nunca fui muito de balada, de coisa assim, não, nunca fui uma adolescente que, eu acho que eu não dei trabalho pros meus pais nesse sentido, mas viajar... Sempre. E eu juntava todo o meu dinheirinho quando era adolescente para poder viajar. Qual foi a viagem que você mais gostou até hoje? Pode ser nacional, internacional? A minha lua de mel, você clichê. É? Mas foi incrível. Foi onde? Foi na Grécia e em Paris. Você podia- Por quê? Foi minha lua de mel e foi minha primeira viagem internacional com o meu dinheiro de advogada. Foi muito Que é legal. muito emblemático, né? É. Mas você podia ter pego mais leve, me deixou mal assim, na Grécia, em Paris. E eu vou te contar uma coisa, antes de fazer a última pergunta aqui. Eu não sabia que nós tínhamos tanta similaridade em algumas coisas. Eu gosto de cozinhar. Eu também sempre fui o nerd da turma, então eu sou uma pessoa muito caseira, eu não sou de balada, nunca fui. Em relação a hobby, eu também, meus hobbies são muito dentro de casa, são muito coisas assim, muito particulares. Adoro atividade física, embora esteja voltando agora, fiquei muitos anos parado da atividade física por desculpa. E amo viagem e o meu sonho de viagem é Grécia. Então, já posso te dar milhões de dicas. Que foi uma viagem que, olha, que eu vivi, hein? Atenas, eu passei em Santorini, aquelas ilhas, né? Mykonos ali, Nossa, Mykonos, Santorini. Posso te dar muitas dicas. Vou pegar porque isso aí. essas viagens é incrível, porque assim... Passa-se anos, eu já tenho 14 anos de casada. São inesquecíveis, né? Vocês lembram de cada detalhe. Sabe aquela lojinha que tem... Sabe aquele sorvete que a gente comeu, não sei onde? Indo, né? A gente foi de avião, aí chegou... Em dado momento, a gente pegou uma estradinha do lugar de Paris para uma cidadezinha vizinha. A gente morrendo de fome, tudo fechado, era domingo, eles lá são... Cara, o europeu, ele tem essa coisa de, tipo... Ele não se importa muito, ele não trabalha no ritmo nosso, não. Tá? É muito diferente. Da meio-dia, fechou tudo, porque eles foram pra casa almoçar. E eles fecham até os restaurantes, porque eles Mas vão pra tem casa cidades almoçar. no Brasil que também são assim. Tem um No horário de sul, soneca. muito. Não, o pessoal vai tirar uma soneca e volta tantas horas. Ó, só reabro 3 horas da tarde. É isso, tem. Mas eu preciso comprar alguma coisa, eu sou do Rio. Não esquece. Interessa, É o outro problema é seu. ritmo. E aí a gente, assim, é muito emblemático. O melhor risoto que eu já comi na minha vida foi indo de Paris para uma outra cidadezinha no Muquifim, que tava aberto assim, a gente... Vamos parar nesse restaurante, vamos. Então, assim, você lembra de gorgonzola com... de queijo, eu amo. Massas e queijos, etc. Assim, incrível, com filé mignon do lado, maravilhoso, perfeito, sem defeito. E aí, assim, você lembra a árvore que tinha do lado, você lembra a portinha, você lembra de tudo. Então tá aqui. Não conheço seu marido. Dicas de viagem. Não conheço seu marido. Mas um dia eu vou cozinhar pra vocês e eu vou fazer um risoto pra vocês. Já está aceito esse convite. Será que você vai superar o de Paris? E você pode Fica escolher a o sabor dúvida. que você quiser, mas realmente eu sou apaixonado por queijo. Se quiser que faça risoto de gorgonzola com pera caramelizada, já quero, já é esse. Tem um Já monte é que eu posso esse. fazer, mas assim, eu vou ter um prazer de cozinhar um dia pra vocês, pra que a gente volte e tenha essa conversa novamente. Maravilha. E eu quero finalizar com uma pergunta muito pessoal e você pode responder da forma que você quiser. Você tem 2 filhas. Tenho. Devem ser pessoas maravilhosas, crianças maravilhosas, que eles estão começando agora a sua formação, a sua identidade, tudo isso. E qual frase você deixaria para suas filhas, para quando elas crescessem, daqui a 30 anos, elas escutem esse podcast e saibam que você deixou essa frase para elas? Nossa, que difícil. Pensa em todos os momentos que você já viveu com elas. Pensa em todos os carinhos que elas já te deram. Pensa em todo o amor que ela te dá todo dia.
e pensa por alguns segundos. Não tem importância ficar em silêncio podcast. Pensa e pode falar. Eu acho que eu diria a mesma frase que eu digo para elas todo dia, que é: pode ir, na volta eu vou estar aqui. Que eu sou o porto seguro delas e quero que seja para sempre, mesmo que elas já tenham 30 anos. Que legal, parabéns. É uma forma de demonstrar que você é protetora, que você é advogada, que você é mãe e que tudo isso você consegue fazer em comunhão e de forma de maestria. Sim. Tenho certeza que seu marido também é uma pessoa muito feliz. Tenho certeza que sua família toda é muito satisfeita com a sua dedicação, porque a sua dedicação não parece ser só no seu trabalho. Parece que você leva o seu trabalho como um complemento da sua vida pessoal. E se o seu trabalho já é tão bem visto pelo mercado, eu imagino que sua vida pessoal também seja incrível. Então, parabéns. Eu sou muito feliz, graças a Deus. Ele me deu essa bênção. Obrigada, Senhor. Com isso, nós estamos terminando o programa hoje. Queria que você olhasse para a câmera ali. Qual das duas câmeras, Diego? Primeira da ponta ou segunda? Segunda? Você olha para a segunda câmera e tem um minutinho para você dar um recado para o mundo condominial. Mundo Condominial, eu sou sócia fundadora do Quintanilha Fontes Advocacia, que é um escritório focado em condomínios, direito imobiliário e empresas. Para mim, essa é a minha vida, eu respiro isso, adoro ajudar pessoas a resolver os seus problemas, a encontrar soluções, a incrementar o seu patrimônio. Quero agradecer a Marcelo, quero agradecer a você, porque estou nesse podcast onde há anos quero estar, porque é emblemático no mercado. E espero que eu tenha podido contribuir com esse nosso encontro. Maravilhoso, maravilhoso. E fico muito à disposição. Ele falou que vai deixar aí os contatos, mas no Instagram eu sou Catrine Quintanilha e o meu escritório é... Catrine normal? K-A-T-R-I-N-E, Catrine Quintanilha. E o meu escritório é o QF Advocacia no Instagram e a gente se vê por lá. Obrigado. Marcelo, mais uma vez. Beleza. Do seu lado é uma honra estar aqui. Obrigado, pessoal de casa. Só gostaria de fazer um pedido, tá? Eu nunca tinha feito isso, mas eu queria um dia ver Dr. Pedro Barbosa e doutora Catrine pra gente falar sobre Airbnb com as novas mudanças. Nossa, a gente já é parceiro de muita palestra. Eu vou adorar vir aqui com o Pedro. Vamos marcar. Só vou deixar uma coisa aqui na mesa antes de acabar esse programa, que todo mundo já deve estar desligando, saindo já, mas eu vou deixar agora porque o pessoal já está saindo. Mas eu quero que você saiba em primeira mão e a doutora Catrine estão aqui. Você vai ficar surpreso com o que eu vou falar. Sim. Eu tô escrevendo um livro. Foi legal. Na verdade, eu já acabei o livro. E não sabia mesmo com 46 anos de idade, eu fiz a minha biografia. Pô, legal. Com 46 anos. Pô, maneiro. Contando toda a trajetória da minha vida, desde os 6 anos, e você sabe que eu tenho história pra contar. Sim. Você sabe as histórias que eu tenho pra contar. E eu contei todas elas dessa vez no livro. Então, eu quero que você saiba que você vai ser agraciado com a primeira edição. Até porque dentro desse livro... eu também quero. Não, pode deixar, vou dar a segunda pra senhora. Até porque dentro desse livro você tá nele. Pô, obrigado. E você sabe da nossa amizade, da nossa relação que nós desenvolvemos ao longo dos anos. E você faz parte dele também. Valeu, tá bom, meu irmão? Obrigado. Obrigado. Pessoal de casa, obrigado pela audiência. Obrigado pelo esse dia maravilhoso que tivemos aqui com essa doutora incrível. Que compartilhou não só da sua vida profissional, como a sua vida pessoal. E isso pra gente é muito emblemático, porque a gente sempre tem o mesmo viés de falar pra vocês. Nosso interesse não é manipular a sua opinião, não é fazer com que você decida aquilo que a gente está falando aqui. É dar cada vez mais argumentos para que você tome suas próprias decisões, sabendo que você, com mais conhecimento, vai ter decisões mais assertivas, que não fará bem só para o seu condomínio, mas para a sua vida e de todo mundo condominial que permeia. Um abraço, muito obrigado e tchau, mundo condominial. Tchau, até a próxima. Tchau.